Fala pessoal, tudo bem? Bom, Diogo aqui. Hoje eu quero fazer um terceiro de importância e falar um pouquinho sobre uma coisa que eu ia começar a falar sobre isso ontem. Ontem eu comecei a gravar e acho que eu vou mostrar um pedacinho, mas acabou não dando certo por causa do barulho e por causa das condições. Que é um pouquinho sobre essa questão da solidão, da solitude. Vou também fazer pensando sobre o episódio passado e trazendo para esse agora, tentar ter conversas mais rápidas. Acho que o vídeo acaba ficando muito longo, muito extenso e muitas vezes eu me perco, mas é porque eu também tenho essa característica. Eu vou puxando o assunto, vai trazendo outro e acaba que eu levo para um caminho diferente com o qual eu iniciei, ou com o qual eu pensei. Quero falar sobre a questão da solitude, da questão da solidão. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma amiga, e aí eu estava conversando com ela, fazia muitos anos que a gente não se via, e aí eu fui falar para ela um pouquinho sobre como estava sendo a vida para mim, e falando sobre estar só, sobre a questão de estar triste, de estar sozinho, e disse para ela que eu não queria mais essa solitude. E aí ela me corrigiu, a gente estava no metrô até. E aí ela falou assim: não, Diogo, solitude é o lado positivo. E aí eu falei assim: ah, bom, como eu não tô muito seguro com o termo, né? Talvez eu tenha me confundido e pedi desculpa e falei: não, então não é isso. Mas hoje eu quero voltar com essa questão sobre a solitude e até rever um pouquinho sobre o que eu havia comentado com ela naquele dia. Quando você joga no TikTok e aí você vê as redes sociais falando sobre rolês sozinho. Ontem eu saí sozinho. Ontem eu fui no Clube do Minhoca assistir um espetáculo de stand-up. Eu já conhecia o Clube do Minhoca, mas ele, como mudou de lugar, eu fui nesse lugar novo que eu não conhecia. E para mim é muito tranquilo ir sozinho, né? Eu acho que eu não tenho mais esse problema de sair sozinho. E no TikTok você vê vários conteúdos sobre pessoas que estão fazendo isso, estão saindo sozinho, recomendam até locais para você ir sozinho, e eu acho isso muito legal. O ponto que eu quero trazer, e até a pequena conversa que eu quero trazer do meu ponto de vista, é quando você tem dois extremos. Então você tem as pessoas que não fazem nada sozinho, porque tem vergonha, porque ficam constrangidos, porque internamente isso parece meio que um fracasso, uma vida triste, uma vida pobre de vivência, de compartilhamento. Então parece que você é uma pessoa menor por estar fazendo algo sozinho. E também tem gente que tem pouca habilidade prática, né? Então, às vezes precisa de uma outra pessoa para ajudar a planejar, a organizar, a fazer, né? Então, existe esse lado. E existe o outro lado, que é o lado que eu me encontro, que é quando você faz tudo sozinho. Quando você está realmente em plena, não sei se plena, mas está em solitude. Então, esse outro extremo também é muito difícil. Isso também é muito ruim. Porque quando você vai fazendo muita coisa sozinho e vai dando certo, e você vai conseguindo, e você vai planejando, e você vai organizando, e você vai realizando muita coisa sozinho, você acaba ficando sozinho. Então, parece que você cria uma carcaça que ou as pessoas não se aproximam, ou elas entendem que você tá sozinho, que você vai dar conta, que você vai conseguir, que elas precisam correr atrás do delas porque você não precisa de ninguém. E aí eu acho que os dois extremos é complicado. Então depender totalmente das outras pessoas para poder seguir com a sua vida, e você não depender de ninguém para seguir a sua vida. Então eu tô nesse lugar, e aí é um pouco triste, talvez o momento que eu paro para pensar,
que eu puxo pela memória e eu só venho fazendo coisas sozinho. E eu não digo só coisas legais, porque muitas vezes a gente vê esses conteúdos sobre pessoas que fazem coisas sozinhos que são um lado bom. Olha, vamos no cinema, vamos num show, vamos para uma viagem nacional, internacional, como se virar. Isso é muito legal, né? Claro, tem os seus perrengues, mas e quando você também faz as coisas ruins sozinho? Então, você resolve problemas sérios, coisas assim muito difíceis que você dá conta. Você conseguiu, parabéns. Você conseguiu, sozinho. Então você vai criando uma força, uma autossuficiência, que isso vai fazendo com que você não precise, não queira e não tenha ninguém com você. Então a questão que eu quero trazer, ou a abertura que eu quero trazer desse pensamento é: todo extremo eu acho que é complicado. Então você depender totalmente de alguém e você não depender ou não ter mais ninguém com você. Porque uma coisa que eu percebo, quando você não tem outras pessoas, você não divide as memórias. Então você não tem com quem, você não teve uma outra pessoa para dividir aquela memória. Você no máximo, você compartilha, mas é a partir de uma vivência sua, de um acontecimento seu, de uma memória que é só sua. Quando você tem memórias com outras pessoas, você divide elas, porque cada um tem uma visão sobre aquele assunto, sobre aquele momento. Então, você até olha para certas circunstâncias, certos momentos com outros olhos. Porque você fala, nossa, eu não havia pensado dessa forma. Então, é importante ter outras pessoas. E é um pouco nesse momento. Eu não tenho uma visão muito aprofundada e nem uma questão muito rebuscada sobre isso, porque é o momento em que eu me encontro. Eu me encontro nesse momento em que a solitude, e aí talvez eu não tenha alcançado ela, porque eu acho que talvez a solitude seja essa completude da solidão, mas é você falar, caraca, eu venho há muito tempo fazendo tudo sozinho, passando por tudo sozinho. E esse gatilho, essa reflexão, às vezes vai passando assim pela vida, vai passando por esses momentos e você vai... Eu tava olhando coisas de 10, 15 anos atrás que eu tava fazendo coisas sozinho, que são memórias que só eu tenho. E ontem, quando eu estava, que eu saí à noite, aí fui... E tem uma coisa muito louca, que também tem essas coisas quando a gente sai e aí você conversa, eu tô indo sozinho, e aí as pessoas ficam abismadas, falam, nossa, você... eu queria ter essa coragem, Gente, não é coragem, é só sair mesmo, assim. Eu não tô fazendo nada inacreditável. Mas, ao mesmo tempo, parece que existe uma linha. Então você está fazendo, você não está fazendo, aí você vai, faz alguma coisa, aí depois você volta para um estado. Então, por exemplo, eu estou aqui em casa, aí eu me troco, saio, visito, ou vou em algum lugar e depois eu volto. E eu acho que quando você também tem outras pessoas que compartilham também dessa mesma experiência, eu acho que existe um momento de preparação, um momento do encontro, um momento da atividade e depois o momento que a gente volta desse lugar e as memórias e as conversas que tem a partir disso. Então eu acho que isso expande essa experiência um pouco mais. Então eu quero só fechar, porque eu ainda estou sobre esse pensamento que tenha autonomia, tenha coragem, tenha força para enfrentar muitas coisas sozinho. Você vai passar por coisas boas e coisas ruins que você vai ter que passar sozinho. Mas quando você puder, e se você puder, ter outras pessoas, que isso também seja possível. Que você também seja
vulnerável ao ponto de permitir que as pessoas também te ajudem, porque eu acho que também tem um pouco isso, né? A pessoa que ela se torna muito autossuficiente, ela não sabe pedir ajuda, ela não quer pedir ajuda, ela tem vergonha de mostrar fraqueza para que as pessoas venham a ajudá-la. A gente acha que está incomodando, a gente acha que a pessoa está fazendo por dó, por pena, por incômodo e que a gente está desconfortável. Então eu também queria não sentir isso. Queria ter a tranquilidade de saber que se a pessoa está ali para te ajudar, é porque ela está ali para te ajudar mesmo. E muitas vezes a gente não consegue entender isso. Então eu acho que os dois extremos são ruins. Os dois extremos talvez não sejam tão saudáveis, de você depender totalmente das pessoas para fazer qualquer atividade e você não depender de ninguém. E isso até é ilusório, porque não tem como você não fazer nada, né? Você fazer algo sem totalmente depender de alguém, nem que fosse alguém que fez algo antes para que você estivesse naquela situação e que vai fazer algo depois daquela situação. Então é um pouco isso. Acho que eu trouxe uma reflexão, mas que eu ainda não tenho uma resposta, que eu ainda não tenho um pensamento fechado sobre isso, tá bom? Essa é a desimportância de hoje. Espero que tenha feito ela mais rapidinha, para que a gente possa ter essas conversas também um pouco mais centradas, beleza? Valeu, tchau, tchau, até mais.